Então, o conteúdo dessa semana, nós trabalhamos com multiplicação de números inteiros. Anotem o título aí no caderno, multiplicação de números inteiros, página 59 do livro de vocês. Peguem o livro e acompanhem a explicação. Apesar de ideia de números negativos ser largamente utilizado desde o século XVII, ela só foi plenamente aceita a partir do século XIX. A multiplicação com números negativos foi mais difícil de ser aceita e compreendida naquela época. Passou-se um longo tempo para que os matemáticos pudessem dar um resultado para a multiplicação de números negativos. Para multiplicar números inteiros, acompanhe os casos a seguir. E aí nós temos o primeiro caso. Os dois fatores são números inteiros positivos. Considere as multiplicações dos números naturais. Então, nós temos mais 6 vezes mais 4. Multiplicando 6 vezes 4 é 24, tá? Lembrando que, sempre quando eu tenho o sinal positivo, ele pode ou não aparecer, certo? Então, o resultado pode ser apenas 24 ou pode ser mais 24. O segundo exemplo, nós temos mais 8 vezes mais 15. E vamos ter o resultado de 8 vezes 15, que vai dar 120. Percebam que 120, como é um número positivo, ele pode ou não carregar o sinal. No caso ali, não carrega. E o que é para vocês copiarem aí no caderno, então? Anotem aí no caderno. A multiplicação de dois números inteiros positivos dá um número inteiro positivo, tá? Fácil assim. Multiplicação. O que é para vocês copiarem aí no caderno, então? O prof vai sublinhar de amarelo. Isso dali. Multiplicação de dois números inteiros positivos dá um número inteiro positivo. Muito bem, vamos seguir o segundo caso. Um fator é um número inteiro positivo e outro número inteiro negativo. Então, quando eu tenho um número inteiro positivo e outro número negativo. Por exemplo, mais 6 vezes menos 4. 6 vezes 4, e aí nós vamos ter a adição de 6 fatores de números negativos. Então, vocês lembram que multiplicação é como se eu tivesse menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. 6 vezes menos 4, né? E aí, o resultado, então, vai ser menos 24. Agora, considere a multiplicação. Menos 6 vezes mais 4. Eu teria menos 6 vezes menos 6, mais menos 6, menos 6, menos 6, menos 6. Então, se eu somaria todas essas dívidas, eu teria uma dívida de 24, vai ser um número negativo. Então, é muito importante, e depois a prof vai colocar aqui no quadro para vocês o resuminho, tá? Mas é muito importante sempre, então, que eu tenha uma multiplicação entre um número positivo e um número negativo, o resultado sempre será negativo, tá? Então, vocês vão copiar aí no caderninho de novo de vocês. A multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo, em qualquer ordem que seja, ela vai resultar em um número inteiro negativo, tá? Sempre vai ser assim. Então, isso daqui que eu sublinhei de amarelo, vocês vão copiar no caderno de vocês. E aí, nós temos um terceiro caso que ele é um pouco mais complexo. Vamos ver. Dois fatores são números inteiros negativos. E aí, considere o quadro de multiplicação. E aí, eu tenho aqui, por exemplo, menos 4 vezes menos 6, menos 3 vezes menos 6, menos 2 vezes menos 6, menos 1 vezes menos 6, 0 vezes menos 6, mais 1 vezes menos 6 e mais 2 vezes menos 6. Então, sabemos que qualquer número vezes 0 vai ser 0. Sabemos que se o menos 6 vezes um número positivo, vai dar um número negativo, tá? E menos 6 vezes um número positivo vai dar um número negativo. Aqui, menos 6 vezes 1 não dá 1, tá errado isso no livro de vocês, tá? Vai dar menos 6. Menos 6 vezes mais 12, mais 2, vai dar o resultado de menos 12, porque nós temos sinais diferentes. Então, quando nós temos sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo. Mas nós temos uma outra situação, tá? Colocando esse resultado no quadro, então, nós temos menos 6
e menos 12. Vocês percebam que na medida que nós viemos vindo para esse lado, vai aumentando o 6, né? Então, aqui eu tenho 12 mais 6, que vai dar menos 6. Menos 6 mais 6, que vai dar 0. E aí que tá o mistério. Observando a linha dos resultados, notamos que cada resultado à esquerda tem 6 unidades a mais do que o número anterior. Mantendo esse padrão, então, preenchemos o quadro. Então, 0 mais 6 vai ser quanto? Mais 6. Mais 6. Mais 6 vai ser mais 12, mais 12 mais 6, mais 18, mais 18 mais 6, mais 24. Então, é importante que vocês anotem aí no caderno de vocês de novo. A multiplicação de dois números inteiros negativos resulta sempre em um número positivo. Que mistério, não é? Sim, mas é assim mesmo a matemática. Então, vamos observar o quadro ali. Usando o oposto do número inteiro, podemos chegar a um resultado. Veja os exemplos. Então, por exemplo, menos 6 vezes menos 2, nós vamos ter o resultado de mais 12. Menos 6 vezes menos 4, nós vamos ter o resultado de mais 24. Então, para determinar produto de dois ou mais números inteiros diferentes de zero, calculamos o produto dos módulos dos fatores. Se a unidade dos fatores negativo é par, o produto é um número positivo. Se a unidade dos fatores negativos é ímpar, o produto é negativo. Veja os exemplos. Aqui nós temos dois fatores. Então, sinais iguais, resultado positivo. Aqui nós temos dois fatores. Um sinal diferente do outro, nós temos resultado negativo. Aqui nós temos dois fatores negativos e o resultado vai ser positivo. Agora, veja como multiplicar 3 ou mais números inteiros de dois modos diferentes, tá? Por exemplo, menos 7 vezes mais 2 vezes menos 5. Multiplicando os primeiros dois termos, 7 vezes 2, que dá 14, menos vezes mais, que dá menos. E aí, o resultado vezes menos 5. Menos 14 vezes menos 5. 14 vezes 5, que dá 70, menos vezes menos, que dá mais. Tá? Então, nós temos dois fatores negativos, nós vamos ter um produto positivo. Então, sempre quando nós tivermos dois fatores negativos, o produto é positivo. Quando nós tiver um fator negativo, o produto vai ser negativo. Sempre assim. E aí, nós temos essas propriedades de multiplicação. Então, antes de vocês irem para as propriedades de multiplicação, a prof quer botar aqui no quadro o resuminho dos sinais, tá? Então, eu quero que vocês copiem isso daqui, ó, tá? Multiplicação de sinais. E aí, a prof vai resolver com vocês. Multiplicação de sinais. E aí, sempre que nós tiver multiplicação e os sinais forem assim, vocês vão ter o seguinte. Então, sempre quando os sinais forem iguais, vou colocar aqui. Sinais iguais. Então, sempre que eu tiver mais vezes mais, o meu resultado vai ser positivo. Sempre quando os meus sinais forem diferentes, mais vezes menos, o meu resultado vai ser negativo. Quando eu tiver menos vezes mais, o meu resultado vai ser negativo. Mas quando eu tiver menos vezes menos, o meu resultado vai ser positivo. Então, sempre quando a prof tiver sinais iguais, o resultado é positivo, tá? Sinais iguais, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Sinais iguais, positivos. Sinais diferentes sempre resultado negativo, tá? Então, anote isso no caderno. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultados negativos. Então, mais com menos é menos, menos com mais é menos. Mais com mais é mais, menos com menos é mais. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo.
É muito importante vocês lembrarem disso sempre, tá? Então, anotem aí no caderno, sublinhem, passe um marca-texto bem bonito, que é para não esquecer mais. Isso vocês vão ocupar agora pro resto da vida escolar de vocês, até sair lá no ensino médio. E aí, nas propriedades, então, nós temos a primeira propriedade, que é o produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro, tá? Então, sempre quando nós tiver multiplicação de dois números inteiros, o resultado obrigatoriamente vai ser um número inteiro, ou vai ser um número inteiro positivo, ou vai ser um número inteiro negativo. Então, a prof quer que vocês copiem isso daqui, ó, tá? Vou sublinhar de amarelo. A segunda propriedade também quero que vocês coloquem, que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, se tiver o sinal de mais na frente no primeiro número, ou se o primeiro número for atrás, não vai mudar. Menos 9 vezes 12 é a mesma coisa que mais 12 vezes menos 9. Então, a ordem não vai alterar o resultado. Isso se chama propriedade comutativa. A terceira propriedade diz o seguinte: associando-se os fatores de maneiras diferentes, obtém-se o mesmo produto. Então, independente da forma com que a gente for associar, o resultado vai ser o mesmo. Nós podemos primeiro resolver as multiplicações, as primeiras, e depois resolver a segunda, ou nós podemos primeiro resolver a segunda e depois resolver com a primeira, tá? A ordem não vai alterar o produto. A quarta propriedade é que o número positivo 1 é um elemento neutro da multiplicação, tá? Então, qualquer número vezes ele mesmo vai ser ele mesmo. Por exemplo, mais 8 vezes 1 vai ser mais 8, menos 10 vezes 1 vai ser menos 10, tá? E é por isso que a gente chama ele de elemento neutro. A quinta propriedade da multiplicação diz assim: para multiplicar um número inteiro por uma soma algébrica, podemos multiplicar cada parcela pelo número e adicionar os resultados. Por exemplo, mais 6 vezes, abre parêntese, mais 3, mais menos 5. Então, mais 6 que está fora, ele vai multiplicar por todos os que estão dentro. É uma forma da gente resolver. O que eu sugeriria é que resolvesse primeiro a situação de dentro e depois multiplicasse. Vai ser a mesma coisa, tá? Isso se chama propriedade distributiva. Essa vocês não precisam copiar. Essa última propriedade. Isso vocês vão aprender mais lá pra frente. E aí, as atividades que a prof quer que vocês façam hoje, então, é da página 63, é a atividade número 1 e a atividade número 7. Então, para essa semana, vocês têm a atividade número 1 e número 7. E aí, o que nós temos um diferencial essa semana? Essa semana, nós temos um diferencial que na sexta-feira, nós vamos ter uma aula online ao vivo. Então, a aula de vocês vai ser às 2h20. Às 2h20, a prof vai mandar um link para vocês anteriormente no grupo do WhatsApp, e aí às 2h20 vocês vão clicar no link e vão entrar na aula. E aí a prof vai estar ao vivo, esclarecendo dúvidas, conversando e trocando umas ideias com vocês. Tá ok? Qualquer dúvida, então, sobre essas atividades aí, é só vocês me chamarem. A prof está sempre à disposição. Um beijão e até sexta-feira ao vivo.